Nunca imaginei que postaria algo assim, mas depois do que aconteceu na família do André, preciso desabafar. Meu nome é Michele Araújo, tenho 28 anos, e até a semana passada eu era apenas a namorada do André para a família dele, ou pelo menos era isso que eles pensavam. O que vocês vão ouvir hoje é sobre como suportei humilhações silenciosas, como fui julgada por minha origem humilde e como uma verdade que ninguém sabia estava prestes a explodir de uma forma que mudaria para sempre a dinâmica daquela família tradicionalíssima de Campinas. Alguns de vocês podem achar difícil de acreditar, mas juro que cada palavra que vou contar é verdade. E se vocês ficarem até o final, vão entender por que essa história mudou não apenas minha vida, mas mostrou que, às vezes, a paciência é a melhor vingança. A primeira vez que pisei na casa dos pais do André foi numa sexta-feira de março de 2018. Eu sabia que seria difícil. André já tinha me avisado que o pai dele era um pouco conservador, mas nada poderia ter me preparado para aquela noite. A mansão ficava no Cambuí, num desses condomínios fechados onde cada casa parece um pequeno palácio. Portões de ferro forjado, jardins impecáveis, aquelas palmeiras que você só vê em revista de decoração. Quando o André estacionou a BMW na garagem, uma garagem maior que a casa onde cresci, senti meu estômago embrulhar. "Relaxa, amor, eles vão te adorar", André disse, apertando minha mão. Eu sorri, mas por dentro pensava, claro, como não vão adorar uma filha de costureira e motorista de ônibus? A casa por dentro era ainda mais impressionante. Pé direito alto, lustres de cristal, móveis que claramente custavam mais que o salário anual dos meus pais. Dona Helena, a mãe do André, me recebeu com um sorriso educado, daqueles sorrisos que você não sabe se são sinceros ou apenas bem treinados. "Michele, que prazer finalmente conhecê-la. André fala tanto de você", ela disse, me dando 2 beijinhos no rosto. Dona Helena era elegante, cabelos bem cuidados, usando um conjunto que eu reconheci de uma grife cara. Mas havia algo genuíno nos olhos dela, diferente do que eu estava prestes a encontrar. E então ele apareceu. Senhor Álvaro. Alto, imponente, usando um terno que provavelmente custava mais que o meu carro. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme, mas seus olhos me avaliavam como se eu fosse um produto numa prateleira e ele tivesse decidindo se valia o preço. "Então você é a famosa Michele", disse com um tom que não consegui decifrar. "André nos contou que você trabalha com design, é isso mesmo?" "Sim, senhor. Formei em design de moda na PUC Campinas", respondi, tentando manter a voz firme. "Ah, a PUC?" Ele fez uma pausa calculada. "Boa universidade. E onde você pretende trabalhar depois de formada? Ou já está, como posso dizer, explorando outras oportunidades?" A pergunta veio carregada de uma insinuação que me fez corar. André interferiu rapidamente. "Pai, a Michele é super talentosa, você deveria ver os projetos dela." "Tenho certeza que são muito interessantes", Senhor Álvaro respondeu, e algo na forma como disse "interessantes" me fez entender que ele não estava falando sobre meus projetos. O jantar foi servido numa sala de jantar que parecia saída de um filme. Mesa de mahogany para 12 pessoas, louça de porcelana, taças de cristal que refletiam a luz do lustre. Eu me senti completamente deslocada, mas tentei manter a compostura. Durante a entrada, um carpaccio de salmão que custava mais que uma compra de supermercado inteira da minha família, Senhor Álvaro começou seu interrogatório disfarçado. "Michele, conte-nos sobre sua família. André mencionou que seus pais trabalham em setores diferentes." "Minha mãe é costureira e meu pai motorista de ônibus", respondi com orgulho, levantando o queixo. "Eles me deram a melhor educação que puderam e me ensinaram o valor do trabalho honesto." "Que admirável", ele disse, mas o tom era condescendente. "E você tem ambições? Quero dizer, planos para o futuro que vão além de suas circunstâncias atuais?" A pergunta me pegou em cheio, porque a verdade era que sim, eu tinha ambições enormes, ambições que estavam muito mais avançadas do que ele imaginava. Mas algo me disse para não revelar nada ainda. "Acredito que o futuro se constrói um dia a cada vez",
respondi diplomaticamente. Dona Helena tentou mudar de assunto, perguntando sobre os meus hobbies, mas Sr. Álvaro não estava disposto a deixar passar. Sabe, Michele, é importante ter objetivos claros na vida, especialmente quando se está, como posso dizer, buscando se estabelecer em novos círculos sociais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. André ficou vermelho, de raiva, mas antes que pudesse dizer algo, eu coloquei minha mão sobre a dele, sinalizando que eu conseguia me defender. Senhor Álvaro, agradeço a preocupação. Tenho muita clareza sobre meus objetivos e sobre quem eu sou, e sei exatamente onde eu quero chegar. Ele me encarou por um longo momento, como se tentasse me decifrar. Espero que sim, minha cara. Espero que sim. O resto do jantar transcorreu numa atmosfera tensa. Dona Helena fez o possível para manter a conversa leve, falando sobre viagens e eventos sociais. Mas eu sentia os olhos de Sr. Álvaro me avaliando a cada movimento, a cada palavra. Quando finalmente nos despedimos, ele apertou minha mão novamente, mas desta vez sussurrou baixo demais para os outros ouvirem. Espero que você saiba o que está fazendo, menina. No carro, voltando para casa, André estava furioso. Desculpa, Mi, meu pai foi completamente fora de linha. Tá tudo bem, menti. Ele está apenas te protegendo, é natural. Mas por dentro eu fervia, não de raiva, de determinação, porque Sr. Álvaro não fazia ideia de quem realmente estava subestimando. 3 semanas depois, a situação escalou durante um almoço de domingo na casa deles. Era o aniversário de Dona Helena e alguns parentes estavam presentes, tios, primos, gente que claramente fazia parte do mesmo círculo social. Eu tinha me arrumado com cuidado, usando um vestido discreto, mas elegante que havia feito eu mesma, uma habilidade que eu herdei da minha mãe, mas que ninguém ali sabia. Para eles, eu era apenas a namorada de origem duvidosa que tinha aparecido na vida do André. O almoço começou tranquilamente. Dona Helena estava radiante, ganhando presentes caros e recebendo elogios de todos os lados. Eu me mantinha discreta, participando das conversas quando necessário, sempre educada, sempre respeitosa. Foi durante a sobremesa que Sr. Álvaro decidiu atacar. Vocês sabem, ele disse, falando para a mesa inteira, mas olhando diretamente para mim. Hoje em dia, os jovens têm cada vez menos paciência para construir algo próprio. Preferem, digamos, caminhos mais rápidos para o sucesso. Tia Carmen riu. Álvaro, você tá ficando velho e ranzinza. Não, Carmen. Estou falando sério. É importante que os jovens entendam que na vida nada vem de graça. Que é preciso mérito, trabalho, dedicação. Ele fez uma pausa teatral. E, principalmente, que é preciso ter a própria ambição. Não, digamos, se apoiar nas conquistas dos outros. O silêncio na mesa foi constrangedor. Todos entenderam a indireta. André largou o garfo no prato com mais força que o necessário. Pai, do que exatamente você está falando? Eu estou falando sobre caráter, filho. Sobre a importância de escolher bem as pessoas com que nos cercamos. Especialmente quando essas pessoas vêm de backgrounds muito diferentes do nosso. Eu senti o sangue ferver, mas mantive o rosto sereno. Anos vendo minha mãe aguentar desaforos de clientes snobs me ensinaram a manter a dignidade mesmo quando me querem humilhar. Michele, Sr. Álvaro se dirigiu a mim diretamente. Você não vai dizer nada? Não vai defender suas intenções? Quais intenções, Sr. Álvaro? Ora, suas intenções com meu filho? Um rapaz bem-sucedido, de boa família, com futuro garantido? Ele deixou a frase no ar, a implicação clara para todos na mesa. André explodiu. Pai, isso é inaceitável. Como você ousa insinuar que... André, eu interrompi suavemente, colocando a mão no braço dele. Deixa eu responder. Todos na mesa me olhavam expectantes. Sr. Álvaro tinha um sorriso satisfeito no rosto, como se tivesse me encurralado. Sr. Álvaro, comecei, minha voz calma, mas firme. O senhor está certo sobre uma coisa. Eu venho de um background muito diferente do de vocês. Meus pais trabalharam duro a vida inteira para me dar educação e valores.
Me ensinaram que o caráter de uma pessoa não se mede pela conta bancária, mas pela forma como trata os outros, especialmente aqueles que considera inferiores. O sorriso dele vacilou ligeiramente. Quanto às minhas intenções com André, posso garantir que são as mais puras. Eu o amo pelo homem que ele é, não pelo sobrenome que carrega ou pela conta bancária que herdou. E se isso incomoda o senhor, lamento muito, mas não pretendo mudar quem eu sou para ganhar sua aprovação. O silêncio que se seguiu foi total. Dona Helena me olhava com algo que parecia admiração. Os parentes pareciam constrangidos. André estava orgulhoso, mas também tenso. Senhor Álvaro, pela primeira vez, parecia ter perdido o controle da situação. Ele não esperava que eu respondesse com tanta firmeza. Bem, ele disse finalmente, tentando recuperar a compostura. Esperemos que o tempo revele a verdadeira natureza de todos nós. Tenho certeza que sim, respondi, mantendo os olhos fixos nos dele. Algo no meu tom deve ter chamado a atenção dele, porque por um momento vi uma fagulha de incerteza em seus olhos, como se ele se perguntasse se estava perdendo alguma coisa. O almoço terminou num clima pesado. Quando fomos embora, Dona Helena me deu um abraço mais apertado que o usual e sussurrou: "Você se saiu muito bem, querida. Continue sendo quem você é." No carro, André estava furioso consigo mesmo. "Mi, eu não sei como você aguenta. Meu pai foi completamente desrespeitoso." "André", eu disse, pegando sua mão, "o seu pai está testando minha resistência. Ele quer ver se sou forte o suficiente para a família dele ou se vou sair correndo na primeira dificuldade." "E você é? Forte o suficiente, quero dizer?" Eu sorri, pensando no que ele descobriria em breve. "Amor, você não faz ideia do quanto eu sou forte." Segunda-feira de manhã, eu estava no meu pequeno escritório no centro de Campinas. Era um espaço modesto que dividia com minha melhor amiga e sócia, Rafaela Santos, um andar inteiro de um prédio comercial que alugávamos por um preço que cabia no nosso orçamento apertado. O escritório tinha aquela decoração típica de startup em início, móveis de segunda mão que conseguimos reformar, plantas que cuidávamos religiosamente porque eram nossa única decoração, e 2 mesas grandes onde espalhávamos nossos sonhos em forma de tecidos, esboços e planilhas financeiras. Rafaela chegou às 9 em ponto, carregando 2 cafés e um sorriso que não conseguia esconder a animação. "Mi, você não vai acreditar," ela disse, jogando a bolsa na cadeira e me entregando o café. "O senhor Barbosa ligou ontem à noite. Os documentos estão prontos." Meu coração disparou. Depois de meses de burocracia, papelada, idas e vindas no cartório, finalmente tínhamos em mãos o registro oficial da nossa empresa, Verde Vida Sustentável Ltda, nossa startup de moda sustentável. "Ele disse que podemos buscar hoje mesmo," Rafaela continuou, seus olhos brilhando de emoção. "Mi, é real. Somos oficialmente empresárias." Eu mal conseguia acreditar. Por 2 anos, desde que nos formamos, trabalhávamos nesse projeto. Enquanto nossos colegas de faculdade corriam atrás de empregos em grandes empresas, nós decidimos apostar no nosso próprio negócio. Usávamos técnicas de upcycling que aprendi vendo minha mãe trabalhar, combinadas com conceitos de sustentabilidade que estudamos na faculdade. "Rafa, você tem certeza de que ainda não devemos contar para ninguém?" Perguntei, pegando uma das amostras de tecido da nossa última coleção. "Mi, olha para mim," ela disse sentando na beirada da minha mesa. "O André não sabe, sua família não sabe, nem seus pais sabem ainda. Você tem certeza de que quer manter isso em segredo?" Era uma pergunta justa. Por que não contar? Por que aguentar as humilhações do senhor Álvaro quando eu poderia simplesmente mostrar que não era a interesseira que ele pensava? "Rafa, você não entende," eu expliquei, me levantando para olhar pela janela para a movimentação da rua. "Se eu contar agora, vão pensar que há desespero, que estou tentando provar alguma coisa. Mas se eu esperar o momento certo..." "Que momento certo?" "O momento em que eles me subestimarem tanto que não consigam mais voltar atrás." Ela riu, balançando a cabeça.
Você é diabólica, sabia? Estratégica, mas diabólica. Não era sobre vingança, embora eu admitisse que havia uma pontinha de satisfação em imaginar a cara do Sr. Álvaro quando descobrisse a verdade. Era sobre timing, era sobre provar que uma menina pobre podia construir algo sólido, algo real, sem depender de ninguém. E como andam as negociações com os investidores? Perguntei, mudando de assunto. O rosto de Rafaela se iluminou completamente. É sobre isso que eu queria falar. O grupo europeu, você lembra aqueles holandeses especialistas em sustentabilidade? Eles querem uma reunião presencial na próxima semana. Meu coração quase parou. Presencial? Aqui? Não só aqui. Eles querem ver nossa operação, conhecer nossos fornecedores, entender nossa cadeia produtiva. Isso é muito mais sério do que imaginávamos. Eu sentei pesadamente na cadeira. Quando começamos a ver de vida, era quase uma brincadeira. Duas amigas tentando transformar uma ideia da faculdade em algo real. Mas agora, com investidores internacionais interessados, com registro oficial, com uma proposta de valor que realmente funcionava, era um negócio de verdade. Quanto eles estão falando em investir? Perguntei. Ainda não deram números concretos, mas pelas perguntas que fazem, pelas referências que pediram, eu estou falando de muito dinheiro. Dinheiro que pode transformar a Verde Vida em uma empresa média em 2 anos. Eu peguei o espelho pequeno que tinha na gaveta e me olhei. Michele Araújo, 28 anos, filha de costureira e motorista de ônibus, prestes a receber um investimento internacional milionário. E ninguém, absolutamente ninguém, sabia disso. Rafa, eu disse finalmente, vamos buscar aqueles documentos. E depois vamos trabalhar como nunca trabalhamos antes, porque quando eu finalmente resolver contar essa história, quero que seja impossível de questionar. E quando isso vai ser? Pensei no último almoço na casa dos pais do André, na forma como o Sr. Álvaro me olhava, na certeza absoluta que ele tinha de que eu era apenas mais uma aproveitadora atrás do dinheiro da família. Logo, respondi, guardando os tecidos na gaveta. Muito em breve. Naquela tarde, quando saímos do cartório com os documentos oficiais nas mãos, Rafaela insistiu em comemorar. Vamos a uma lanchonete simples perto do escritório, o tipo de lugar onde sempre comíamos, porque nosso orçamento ainda era apertado apesar das perspectivas promissoras. Brinde, ela disse, levantando o refrigerante, às futuras empresárias mais subestimadas de Campinas. Brinde, respondi. A paciência, porque às vezes ela é a melhor estratégia de todas. Quando cheguei em casa naquela noite, André estava me esperando com o jantar pronto. Uma das muitas coisas que me faziam amá-lo ainda mais. Ele cozinhava como forma de demonstrar carinho, especialmente depois de dias difíceis. Como foi o dia? Ele perguntou, me servindo o macarrão que havia preparado. Produtivo, respondi, pensando nos documentos guardados na minha bolsa. E o seu? Trabalhei no projeto do novo shopping. Tá ficando interessante. Ele fez uma pausa. Sobre domingo, sobre meu pai. André, eu interrompi suavemente. Tá tudo bem, eu entendo. Não tá tudo bem. Ele não tem o direito de tratar você assim. Eu peguei a mão dele sobre a mesa. Amor, seu pai é um homem acostumado a ter controle sobre tudo. Ele não me conhece, não confia em mim. É natural que tenha resistência. Mas você não deveria ter que provar nada para ninguém. Se ele soubesse que eu não estava tentando provar nada, estava simplesmente esperando o momento certo para revelar quem eu realmente era. André, eu disse, olhando nos olhos dele, você confia em mim? Claro que sim, completamente. Então confia que eu sei o que estou fazendo, que eu tenho meus motivos para lidar com sua família do jeito que estou lidando. Ele me olhou por um longo momento, como se tentasse decifrar algum mistério que eu carregava.
Às vezes tenho a impressão de que você sabe algo que eu não sei. Eu sorri, me inclinando para beijá-lo. Talvez seja porque eu sei. E era verdade. Eu sabia exatamente onde estava indo, exatamente o que estava construindo e exatamente como tudo aquilo ia terminar. A única coisa que Sr. Álvaro não calculou ao me subestimar foi que pessoas como eu, pessoas que crescem tendo que lutar por tudo, desenvolvem uma paciência estratégica que pode ser devastadora quando finalmente decidem agir. O jogo mal havia começado e ele não fazia ideia de que já estava perdendo. 3 dias depois do almoço desastroso na casa dos pais do André, ele chegou no meu apartamento visivelmente abalado. Eu estava preparando um chá de camomila, algo que sempre fazia quando precisava acalmar os nervos depois de um dia tenso no escritório, quando ouvi a chave na fechadura. Mi? Ele chamou, e só pelo tom da voz percebi que algo estava errado. Tô na cozinha, respondi, desligando o fogo e me virando para encontrá-lo parado na porta da cozinha, os ombros tensos, as mãos nos bolsos. Preciso conversar com você, ele disse, evitando meu olhar. Meu estômago se contraiu. Nos 2 anos de relacionamento, André nunca tinha usado esse tom comigo. Era o tom de quem estava prestes a tomar uma decisão difícil. Claro, respondi, tentando manter a voz calma. Que tal sentarmos na sala? Nos acomodamos no sofá. O mesmo sofá de segunda mão que eu comprei quando me mudei para esse apartamento pequeno, mas aconchegante, no centro de Campinas. André ficou na ponta, criando uma distância física que doía mais que qualquer palavra. Ele começou, finalmente me olhando. Você tem certeza que quer continuar com isso? Com nós? A pergunta me pegou de surpresa. O que você quer dizer? Quero dizer minha família, meu pai especificamente. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que sempre fazia quando estava nervoso. Não posso mais fingir que está tudo bem. O jeito que ele te trata, as coisas que ele implica, é inaceitável. André. Não, deixa eu terminar. Ele se levantou, começando a andar pela sala. Eu conversei com ele hoje. Falei sério, Mi. Disse que se ele continuasse desrespeitando você, eu ia parar de frequentar a casa deles. Senti meu coração apertar. E o que ele disse? André parou de andar e me encarou. Ele disse que eu estava sendo manipulado, que você estava me envenenando contra minha própria família. A voz dele tremeu de raiva. Disse que eu ia me arrepender de escolher uma aventureira ao invés da minha família. As palavras de Sr. Álvaro me atingiram como um tapa, mas o que mais me doeu foi ver a angústia no rosto do André. Ele estava sendo forçado a escolher entre mim e sua família, e eu sabia o quanto isso o dilacerava. Amor, eu disse suavemente, me levantando e me aproximando dele. Senta aqui comigo. Ele relutantemente se sentou novamente, mas manteve a distância. André, olha para mim, pedi, pegando suas mãos. Eu nunca pediria para você escolher entre mim e sua família. Isso não é justo comigo nem com você. Mas eu não posso simplesmente aceitar que ele te humilhe. Você é a mulher que eu amo, Mi. A mulher com quem quero me casar, construir uma família. A voz dele ficou mais baixa. Eu me sinto completamente impotente. A palavra casar fez meu coração disparar, mas não era hora de focar nisso. André estava sofrendo, por minha causa. Você não é impotente, respondi. Você me defende sempre. Você está do meu lado, isso significa tudo para mim. Mas não é suficiente, é? Você continua tendo que aguentar os insultos dele, as insinuações, e às vezes eu tenho a impressão de que você está, sei lá, guardando alguma coisa de mim. Meu sangue gelou. Como assim? É como se você soubesse algo que eu não sei, como se você estivesse jogando um jogo que eu não entendo. Ele me olhou intensamente. Mi, você está me escondendo alguma coisa? Era um momento.
Eu podia contar tudo ali mesmo, sobre a empresa, sobre os investidores, sobre o fato de que em algumas semanas eu provavelmente seria uma empresária bem-sucedida. Podia acabar com aquele sofrimento dele num instante. Mas algo me segurou. Talvez fosse orgulho, talvez fosse estratégia, ou talvez fosse simplesmente a certeza de que, se contasse agora, seria vista como alguém desesperada para provar o seu valor. André, comecei cuidadosamente. Confio em você mais que em qualquer pessoa no mundo, mas preciso que você confie em mim também. Confie que eu sei o que estou fazendo. Isso não é uma resposta, Mi. É a única resposta que posso dar agora. Ele ficou em silêncio por um longo momento, me estudando como se tentasse ler pensamentos. Você está me pedindo para ter fé cega? Eu estou te pedindo para ter paciência, por favor. André suspirou profundamente e, pela primeira vez de que chegou, relaxou os ombros. Tudo bem, mas Mi, essa situação não pode durar para sempre. Uma hora algo vai ter que mudar. Eu me aproximei dele, pegando seu rosto entre minhas mãos. Vai mudar, amor, mais cedo do que você imagina. Naquela noite, deitados na cama, André dormiu inquieto ao meu lado. Eu fiquei acordada por horas olhando para o teto, sabendo que estava caminhando numa corda bamba. De um lado, o homem que amava estava sofrendo por minha causa. Do outro, eu estava prestes a concretizar o sonho da minha vida. Só esperava que, quando tudo se revelasse, André entendesse por que precisei manter segredo. O convite chegou numa terça-feira, numa caixa elegante com o logotipo da empresa de Sr. Álvaro em dourado. Era para o Gala Beneficente Anual da construtora Álvaro Santos, um evento que acontecia todo ano para arrecadar fundos para uma organização que ajudava crianças carentes. A ironia não passou despercebida. Um homem que desprezava os pobres, organizando um evento para ajudar os menos favorecidos. Você não precisa ir, André disse quando viu o convite na mesa da cozinha. Posso dizer que você está doente. Não, respondi firmemente. Vou sim, e vou linda. E fui. Gastei praticamente todas as minhas economias num vestido preto elegante, não de grife, mas bem cortado e sofisticado. Fiz cabelo e maquiagem num salão simples, mas competente. Quando me olhei no espelho antes de sair, vi uma mulher determinada, forte, pronta para qualquer batalha. O evento era no Jockey Club de Campinas, um lugar que respirava tradição e exclusividade. Carros importados se enfileiravam na entrada, mulheres cobertas de joias desciam de limusines, homens em smokings fumavam charutos na varanda. Eu me senti como uma impostora. André estava nervoso. Percebi pela forma como apertava minha mão enquanto caminhávamos pelo salão principal. O lugar estava lotado. Devia ter pelo menos 300 pessoas, todas da alta sociedade campineira. Relaxa, sussurrei para ele. Vai ficar tudo bem. Mas eu não tinha ideia do que Sr. Álvaro estava planejando. As primeiras 2 horas transcorreram tranquilamente. Conversamos com alguns conhecidos do André, participamos do leilão beneficente, comemos os canapés sofisticados servidos pelos garçons impecavelmente vestidos. Eu até estava começando a achar que a noite passaria sem incidentes. Foi quando o Sr. Álvaro subiu ao palco para fazer seu discurso. Queridos amigos, ele começou, sua voz amplificada pelo microfone ecoando pelo salão silencioso. É uma honra recebê-los mais uma vez neste evento que significa tanto para nossa comunidade. Aplausos educados preencheram o ar. Ele continuou falando sobre a importância da caridade, sobre como os privilegiados tinham o dever de ajudar os menos favorecidos. Palavras bonitas vindas de alguém que tratava pessoas como eu com tanto desprezo. Este ano, ele prosseguiu, decidimos focar nossa campanha em jovens de origem humilde que sonham em ascender socialmente. Jovens que, infelizmente, às vezes escolhem caminhos questionáveis para alcançar seus objetivos. Meu sangue gelou. André apertou minha mão mais forte. Pai, isso é... André, Sr. Álvaro disse no microfone, sua voz ecoando por todo o salão. Senta, por favor. Tô quase terminando. A humilhação era completa.
300 pessoas me olhando, sussurrando entre si, algumas com pena, outras com a curiosidade mórbida de quem assiste a um acidente de carro. Por isso, Sr. Álvaro concluiu, e eu sabia que o pior estava por vir. É nossa responsabilidade não apenas ajudar os necessitados, mas também educar aqueles que confundem generosidade com oportunidade, que misturam amor verdadeiro com interesse material. Ele desceu do palco, sob aplausos constrangidos, e caminhou diretamente até nossa mesa. O salão inteiro nos observava. Michele, espero que tenha entendido a mensagem. Eu me levantei lentamente, minha bolsa nas mãos, mantendo a postura ereta, apesar da tempestade que sentia por dentro. Olhei nos olhos dele, aqueles olhos arrogantes, cheios de certeza de sua superioridade. Entendi perfeitamente, Sr. Álvaro, respondi, minha voz clara e calma. Entendi que o senhor acredita que conhece pessoas pelo que aparentam ser, não pelo que realmente são. E o que você realmente é, Michele? A pergunta pairou no ar como um desafio. Era minha chance. Ali mesmo, na frente de toda aquela gente, eu podia revelar tudo. Podia falar sobre a minha empresa, sobre os investidores, sobre o fato de que em algumas semanas eu seria mais empresária do que ele imaginava. Mas não o fiz. Sou alguém que sabe esperar, respondi simplesmente. Alguém que entende que o tempo tem uma forma muito interessante de revelar a verdade sobre todos nós. Algo no meu tom deve ter soado estranho para ele, porque vi uma pequena ruga de confusão se formar na fronte dele. Vamos, André, eu disse, me virando para meu namorado, que estava vermelho de raiva e humilhação. Acho que já cumprimos nossa obrigação social por hoje. Saímos do salão sob o peso de centenas de olhares curiosos. No carro, André estava tremendo de raiva. Eu não consigo mais. Não posso deixar ele te humilhar assim. André, eu disse, colocando a mão em seu braço. Confia em mim, por favor. Só mais um pouco. Ele me olhou com uma mistura de amor e desespero. Eu te amo. Te amo mais que qualquer coisa, mas não sei quanto tempo mais consigo assistir isso. Não vai precisar ser muito tempo, prometi. Te garanto. E era uma promessa que eu pretendia cumprir muito em breve. Na manhã seguinte ao gala, cheguei no escritório antes das 7 da manhã. Precisava canalizar toda aquela raiva, toda aquela humilhação em algo produtivo. Rafaela me encontrou 2 horas depois, cercada de papéis, planilhas e amostras de tecido espalhadas pela mesa. Jesus, você dormiu aqui? Ela perguntou, deixando 2 cafés na mesa e me observando com preocupação. Não consegui dormir, respondi, sem levantar os olhos dos documentos. Então resolvi adiantar tudo. Tudo o quê? A apresentação para os holandeses, os contratos com fornecedores, o plano de negócios para os próximos 2 anos. Finalmente olhei para ela. Rafa, vamos acelerar esse processo todo. Ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa, ainda segurando o café. O que aconteceu ontem à noite? Contei tudo. O discurso de Sr. Álvaro, a humilhação pública, a forma como 300 pessoas me olharam como se eu fosse uma oportunista, uma interesseira, uma aproveitadora. Esse homem é um monstro, Rafaela disse quando eu terminei. Por que você não conta logo? Por que continua aguentando isso? Porque quando eu contar, respondi, organizando as amostras de tecido por cor. Quero que seja impossível de questionar. Quero que seja tão sólido, tão real, tão impressionante, que ele nunca mais possa duvidar. E quando isso vai ser? Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. Era um número internacional. Michele Araújo? Uma voz masculina com sotaque holandês perguntou em inglês. Yes, speaking. Aqui é Klaus van der Berg, do Green Future Investment Fund. Temos uma proposta para vocês. Meu coração parou. Fiz sinal para Rafaela ficar quieta e coloquei no viva voz. We're listening, respondi, tentando manter a voz firme. Baseados na análise preliminar do seu plano de negócios e nas referências que conseguimos sobre a sua operação, gostaríamos de propor um investimento inicial de 2,5 milhões de euros para expandir a Verde Vida Sustentável.
Rafaela quase derrubou o café. Eu tive que me apoiar na mesa. 2,5 million euros? Repeti só para ter certeza de que não estava sonhando. Isso mesmo, com opção de investimento adicional de até 5 milhões no segundo ano, dependendo dos resultados. Claro, isso está condicionado a uma due diligence presencial e alguns ajustes legais, mas nosso board já aprovou o investimento em princípio. Conversamos por mais 15 minutos sobre detalhes técnicos, cronogramas, próximos passos. Quando desliguei, Rafaela e eu ficamos em silêncio por um longo momento. Mi, você acabou de se tornar uma empresária milionária. A realidade começou a bater. Verde Vida Sustentável, nossa pequena startup que começou num escritório alugado no centro de Campinas, estava prestes a receber um dos maiores investimentos em sustentabilidade do Brasil. Rafa, eu disse, minha voz tremendo ligeiramente. Liga para Sr. Barbosa. Precisamos agendar uma reunião urgente para regularizar toda a documentação. E o André? Você vai contar agora? Pensei na cara de desespero do André na noite anterior, na forma como ele disse que não sabia quanto tempo mais conseguiria aguentar assistir às humilhações. Ainda não, respondi. Ainda tem uma coisa que preciso fazer primeiro. O quê? Preciso esperar Sr. Álvaro me subestimar mais uma vez, publicamente, na frente de pessoas que importam. Meu plano estava se formando na minha mente. E então, quando ele estiver no auge da arrogância, quando tiver certeza absoluta de que sou apenas uma interesseira atrás do dinheiro da família, aí sim eu vou mostrar quem eu realmente sou. Rafaela riu, balançando a cabeça. Você vai destruir o ego desse homem. Não vou destruir nada, corrigi. Vou apenas mostrar a verdade. A verdade de que uma menina pobre pode construir algo que vale milhões. A verdade de que caráter não tem nada a ver com conta bancária. A verdade de que ele estava completamente errado sobre mim desde o primeiro dia. Passamos o resto da manhã organizando documentos, preparando apresentações, confirmando reuniões. Era incrível como tudo estava se encaixando ao mesmo tempo. Os investidores, a documentação legal, até mesmo o timing perfeito para minha revelação. Àquela hora, André estava no trabalho, provavelmente ainda processando a humilhação da noite anterior. Seus pais estavam em casa, talvez comentando sobre como haviam colocado a interesseira no lugar dela. A alta sociedade campineira provavelmente ainda sussurrava sobre a namoradinha pobre do filho dos Santos que teve a audácia de aparecer no gala. Nenhum deles fazia ideia de que em algumas semanas eu seria a proprietária de uma das startups de moda sustentável mais promissoras do país. Mi, Rafaela disse, me tirando dos pensamentos. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você não está com medo de que isso mude as coisas com André? Quero dizer, quando ele descobrir que você escondeu isso dele? Era uma preocupação válida. André havia me perguntado diretamente se eu estava escondendo algo e eu havia sido evasiva. Quando a verdade viesse à tona, ele poderia se sentir traído. Admiti. Mas confio que ele vai entender, que vai perceber que eu precisava fazer isso do meu jeito, no meu tempo. E se ele não entender? Olhei pela janela do escritório para o movimento da rua lá embaixo. Pessoas comuns indo para trabalhos comuns, lutando suas batalhas diárias como eu sempre lutei. Então, pelo menos saberei que fiz a coisa certa por mim mesma, que provei que uma filha de costureira e motorista pode chegar onde quiser, quando quiser, do jeito que escolher. E naquele momento, cercada de contratos milionários e planos de expansão internacional, eu soube que estava pronta para a batalha final com o Sr. Álvaro. A guerra estava apenas começando. 2 semanas depois do gala, André chegou no meu apartamento numa sexta-feira à noite com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era tristeza. Era uma mistura de determinação e exaustão que me assustou. Mi, disse ele, jogando as chaves na mesa da entrada. Preciso te contar o que aconteceu hoje. Eu estava preparando o jantar. Uma lasanha, que sempre fazia quando queria criar um ambiente aconchegante para conversas difíceis.
Desliguei o forno e me virei para ele. O que foi? Perguntei, já temendo a resposta. Tive uma conversa com meu pai hoje. Uma conversa definitiva. André se sentou no sofá e passou as mãos pelo rosto. Era o gesto que sempre fazia quando estava esgotado emocionalmente. Ele me chamou no escritório dele hoje de manhã, começou, olhando para as próprias mãos. Disse que precisávamos ter uma conversa de homem para homem sobre meu futuro. Meu estômago se apertou e ele foi direto ao ponto. Disse que se eu continuasse com você, se eu te pedisse em casamento, ele me cortaria completamente. Sem herança, sem participação na empresa, sem dinheiro, sem nada. As palavras me atingiram como um soco. Eu sabia que Sr. Álvaro me desprezava, mas não imaginava que chegaria a esse ponto. André, comecei, mas ele levantou a mão. Deixa eu terminar, porque tem mais. Ele finalmente me olhou e vi algo novo nos olhos dele, uma força que eu não conhecia. Sabe o que eu disse para ele? Balancei a cabeça sem conseguir falar. Disse que não precisava do dinheiro dele, que sou engenheiro formado, tenho uma carreira sólida, consigo me sustentar e sustentar uma família sem depender de nenhum centavo dele. A voz do André ficou mais firme e disse que se ele não consegue aceitar a mulher que eu escolhi para dividir minha vida, então o problema é dele, não meu. Senti lágrimas começarem a se formar nos meus olhos. André, você não precisava. Sim, precisava. Ele se levantou e veio até mim, segurando meu rosto entre as mãos. Mi, eu te amo. Te amo mais que qualquer conta bancária, mais que qualquer herança, mais que qualquer aprovação familiar. E se meu pai não consegue ver o que eu vejo em você, então ele vai perder muito mais que eu. E o que ele disse quando você falou isso? André riu, mas foi um riso amargo. Disse que eu estava sendo manipulado, que você tinha me enfeitiçado e que quando o dinheiro acabasse você ia me abandonar. Sua mandíbula se contraiu. Aí eu perdi a paciência. O que você fez? Disse que ele estava tão cego pelo próprio preconceito que não conseguia reconhecer uma mulher extraordinária quando ela estava bem na frente dele. Que você era mais forte, mais íntegra e mais corajosa que qualquer pessoa da nossa família. André parou, respirando fundo. E disse que se ele continuasse insultando você, ia perder o filho também, não só a nora. Eu não conseguia parar de chorar. Ver André defendendo nossa relação com tanta veemência, disposto a abrir mão de tudo pela gente, me tocou de uma forma que eu não esperava. Mi, ele disse, limpando minhas lágrimas com o polegar, quero que você saiba que não me arrependo de nada, nem um pouco. Prefiro ter uma vida simples com você do que uma vida privilegiada sem você. Era nesse momento que eu deveria ter contado tudo, sobre a empresa, sobre os investidores, sobre o fato de que nossa vida não seria nem um pouco simples. Mas algo me impediu. Talvez fosse o orgulho de vê-lo lutando por nós independente do que eu tinha ou deixava de ter. Talvez fosse a certeza de que precisava terminar aquilo do meu jeito. André, eu disse, segurando o rosto dele como ele segurava o meu. Você tem certeza? Porque uma vez que você tomar essa decisão, pode não ter volta. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Naquela noite fizemos planos. Planos para um casamento simples, para um apartamento maior que pudéssemos pagar com nossos salários, para uma vida construída com o nosso próprio trabalho. André estava animado, livre pela primeira vez da pressão de atender às expectativas do pai. E eu me sentia péssima por não poder compartilhar que nossos planos poderiam ser muito maiores do que ele imaginava. Mi, ele disse quando estávamos deitados na cama, minha cabeça em seu peito. Quero que você saiba que não me arrependo de nada, nem um pouco. Prefiro ter uma vida simples com você do que uma vida privilegiada sem você. Era nesse momento que eu deveria ter contado tudo, sobre a empresa, sobre os investidores, sobre o fato de que nossa vida não seria nem um pouco simples. Mas algo me impediu. Talvez fosse o orgulho de vê-lo lutando por nós independente do que eu tinha ou deixava de ter.
Talvez fosse a certeza de que precisava terminar aquilo do meu jeito. André, eu disse, segurando o rosto dele como ele segurava o meu. Você tem certeza? Porque uma vez que você tomar essa decisão, pode não ter volta. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Naquela noite fizemos planos. Planos para um casamento simples, para um apartamento maior que pudéssemos pagar com nossos salários, para uma vida construída com o nosso próprio trabalho. André estava animado, livre pela primeira vez da pressão de atender às expectativas do pai. E eu me sentia péssima por não poder compartilhar que nossos planos poderiam ser muito maiores do que ele imaginava. Mi, ele disse quando estávamos deitados na cama, minha cabeça em seu peito. Tem só uma coisa. Minha mãe quer dar um último jantar. Uma última tentativa de reconciliação. André, não sei se é uma boa ideia. Eu também não. Mas ela implorou-me. Disse que, se não der certo, pelo menos ela tentou. Ele fez uma pausa. E, sinceramente, parte de mim quer que meu pai veja, uma última vez, quem ele está perdendo. Concordei, mesmo sabendo que seria um erro. Mas algo me dizia que seria o momento perfeito para o que eu estava planejando. O jantar foi marcado para um domingo, 2 semanas depois. Dona Helena ligou pessoalmente para me convidar, sua voz carregada de uma esperança que me partiu o coração. Michele, querida, sei que as coisas não têm sido fáceis, mas gostaria muito que você viesse, para conversarmos, como família. Como família. As palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Nesse meio tempo, as coisas com a Verde Vida estavam avançando rapidamente. Os contratos com os investidores holandeses estavam quase finalizados, a documentação legal estava em ordem e a nossa primeira linha de produção ampliada estava pronta para lançamento. Em menos de um mês, seríamos oficialmente uma empresa de médio porte com presença internacional. Mi, Rafaela disse numa quinta-feira, olhando as planilhas financeiras, você tem noção do que isso significa? Em 6 meses você vai estar entre as empreendedoras mais jovens e bem-sucedidas do interior de São Paulo. Eu sabia. E também sabia que domingo seria a última vez que Sr. Álvaro poderia me humilhar impunemente. Domingo chegou cinzento e chuvoso, como se o tempo quisesse refletir o clima da ocasião. Me arrumei com cuidado extra, um vestido azul marinho elegante, mas sóbrio, cabelo preso num coque baixo, maquiagem discreta. Queria parecer respeitável, mas não intimidante. Ainda não. André estava tenso durante todo o caminho até a casa dos pais. Mi, ele disse quando estacionamos, se as coisas ficarem muito pesadas, nós vamos embora. Não quero que você passe por mais uma humilhação. Tá tudo bem, respondi, apertando a sua mão. Confio em mim para lidar com qualquer coisa que seu pai disser. Dona Helena nos recebeu na porta com um sorriso forçado. Tava claro que ela também estava nervosa. Que bom que vieram, ela disse, nos levando para a sala. Álvaro está no escritório terminando umas ligações, mas já vem. A casa estava impecável como sempre, mas havia uma tensão no ar que parecia física. André se sentou ao meu lado no sofá, sua mão encontrando a minha automaticamente. Sr. Álvaro apareceu 15 minutos depois, vestindo um terno mesmo sendo domingo, uma declaração clara de que aquela era uma ocasião formal, não familiar. André, Michele, ele cumprimentou secamente, se sentando na poltrona de frente para nós como um juiz prestes a dar uma sentença. Álvaro, Dona Helena começou nervosamente. Que tal conversarmos durante o jantar? Preparei aquela lasanha que vocês gostam. Helena, ele a interrompeu, sem tirar os olhos de mim. Acho melhor resolvermos isso logo, para não estragar a digestão de ninguém. André se enrijeceu ao meu lado. Price, você chamou a gente aqui para mais insultos? Chamei vocês aqui, Sr. Álvaro disse, sua voz fria e controlada, para encerrar essa situação de uma vez por todas. Ele se levantou e foi até uma mesa lateral, voltando com uma pasta de documentos. Michele, ele disse, abrindo a pasta na mesa de centro. Preparei uma proposta para você. Olhei para os papéis sem entender.
Que tipo de proposta? Uma compensação financeira. R$ 50.000 para você desaparecer da vida do meu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. André ficou branco, depois vermelho de raiva. Dona Helena cobriu a boca com as mãos, horrorizada. Álvaro! Ela exclamou. Como você pode... Como eu posso proteger meu filho de uma interesseira? Ele completou, me encarando. Bastante facilmente, aparentemente. André explodiu. Pai, isso é inaceitável. Como você ousa? André, eu disse calmamente, colocando a mão no seu braço para acalmá-lo. Minha voz estava estranhamente serena. Deixa ele terminar. Senhor Álvaro pareceu surpreso com a minha tranquilidade, mas continuou. R$ 50.000 é mais dinheiro do que sua família vê em 2 anos. Suficiente para você começar uma vida nova longe daqui. Tudo o que precisa fazer é assinar esse documento comprometendo-se a não manter contato com André nunca mais. E se eu não assinar? Perguntei, minha voz ainda calma. E se você não assinar, ele disse, se inclinando para frente, vou tornar sua vida um inferno. Vou usar toda a minha influência nesta cidade para garantir que você nunca consiga um emprego decente. Vou espalhar para todos os nossos conhecidos que tipo de pessoa você realmente é. E vou processar você por alienação parental se tentar manter meu filho longe da família. André se levantou bruscamente. Chega! Pai, você passou de todos os limites. Estamos indo embora. Agora. André, Senhor Álvaro disse, sua voz dura como aço. Se você sair dessa casa com ela hoje, não precisa mais voltar. Nunca mais. André, pai, nunca mais, Senhor Álvaro repetiu. Você deixa de ser meu filho, deixa de fazer parte desta família. E ela, ele apontou para mim, jamais, jamais será aceita como parte desta família, não importa o que aconteça. Era o momento em que eu estava esperando há meses. Senhor Álvaro tinha se exposto completamente, mostrado seu verdadeiro caráter na frente da própria esposa. Tinha oferecido dinheiro para me comprar como se eu fosse uma mercadoria. Tinha ameaçado destruir minha vida. Tinha forçado André a escolher entre ele e mim. Eu me levantei lentamente, peguei minha bolsa e abri o zíper. Senhor Álvaro, eu disse, minha voz clara e firme, o senhor tem razão em uma coisa. Este é o momento de encerrar essa situação de uma vez por todas. Tirei da bolsa uma pasta com documentos e a coloquei na mesa de centro, ao lado dos papéis dele. Mas antes de o senhor continuar me oferecendo dinheiro, talvez queira dar uma olhada nesses documentos. Senhor Álvaro olhou para a pasta que eu havia colocado na mesa com uma expressão de confusão e desprezo. O que é isso? Perguntou como se eu tivesse colocado lixo na mesa de centro impecável dele. Abra, eu disse simplesmente, cruzando os braços e ficando de pé na frente dele. André me olhava confuso. Dona Helena havia se aproximado, curiosa. Senhor Álvaro relutantemente abriu a pasta. O primeiro documento que ele viu foi o registro oficial da Verde Vida Sustentável, ME, com meu nome como sócia majoritária e diretora executiva. Carimbado, assinado, reconhecido em cartório. O que é isso? Ele murmurou, folheando os papéis. Continue lendo, eu disse, minha voz ganhando força. O segundo documento era o contrato preliminar com o Green Future Investment Fund. O valor do investimento estava destacado na primeira página, 2,5 milhões de euros na primeira fase, com opção de mais 5 milhões no segundo ano. Senhor Álvaro ficou pálido. Isso não pode ser real. O terceiro documento, eu continuei, ignorando seu comentário, é uma carta de recomendação do Sebrae, reconhecendo a Verde Vida como uma das startups de sustentabilidade mais promissoras do país. O quarto é um relatório de due diligence feito pelos holandeses, confirmando que nossa empresa tem potencial para se tornar líder no mercado de moda sustentável da América Latina. André havia se aproximado e estava lendo os documentos por cima do ombro do pai, seus olhos arregalados de surpresa. Ele começou, mas eu levantei a mão. Ainda não terminei, eu disse, tirando mais um documento da pasta. Este último papel é uma reportagem que sai na revista Exame na próxima semana, sobre jovens empreendedores que estão revolucionando o mercado brasileiro. Eu sou a capa.
O silêncio na sala era absoluto. Senhor Álvaro segurava os papéis com mãos trêmulas, lendo e relendo, como se não conseguisse processar a informação. Por 2 anos, eu comecei, minha voz ecoando pela sala silenciosa. O senhor me tratou como uma interesseira, uma aproveitadora, uma oportunista atrás do dinheiro da sua família. Caminhei até a janela, olhando para o jardim impecável da casa. Por 2 anos, eu aguentei seus insultos, suas insinuações, suas humilhações públicas. Aguentei porque sabia que o senhor estava completamente errado sobre quem eu sou. Eu não sou uma menina pobre tentando se aproveitar do seu filho, senhor Álvaro. Eu sou uma empresária que construiu uma empresa milionária com as próprias mãos. Eu sou uma empreendedora que conseguiu atrair investimento internacional para um projeto que nasceu num escritório alugado no centro de Campinas. Senhor Álvaro tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro. Por que você não contou isso antes? Por quê? Eu respondi, voltando para perto da mesa. Eu precisava ter certeza de que André me amava por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E precisava que o senhor revelasse quem realmente é. Um homem que julga as pessoas pela conta bancária, que oferece dinheiro para comprar a felicidade do próprio filho, que ameaça destruir a vida de uma jovem pelo simples fato de ela não ter nascido rica. Peguei os papéis que ele havia colocado na mesa. O contrato oferecendo R$ 50.000. Quanto ao seu pagamento, eu disse, rasgando os documentos lentamente. Preciso recusar. Veja bem, R$ 50.000 é menos do que eu vou ganhar por mês só com o primeiro investimento dos holandeses. Os pedaços de papel caíram no chão como confete, e o som pareceu ecoar pela casa inteira. André finalmente encontrou a voz. Você... Durante todo esse tempo, por que não me contou? Me virei para ele, vendo a mistura de admiração, confusão e mágoa nos olhos dele. Porque precisava saber que você me defenderia mesmo que achasse que eu não tinha nada, que lutaria por nós mesmo pensando que teríamos que construir todo do zero. Segurei o rosto dele entre as minhas mãos. E você fez isso, André. Você provou que me ama independente de qualquer coisa. Dona Helena, que havia permanecido em silêncio durante toda a revelação, finalmente falou. Michele, isso é extraordinário. Você construiu tudo isso sozinha? Não sozinha. Com minha melhor amiga e sócia, Rafaela, e com a força que aprendi vendo meus pais trabalharem honestamente a vida inteira para me dar uma educação. Olhei diretamente para o Sr. Álvaro. Eles me ensinaram que o caráter não se compra, Sr. Álvaro, ele se constrói. Sr. Álvaro permaneceu em silêncio por vários minutos, olhando para os documentos espalhados na mesa. Quando finalmente levantou os olhos para mim, havia algo diferente na sua expressão. Não era mais desprezo ou arrogância. Era algo que eu nunca tinha visto antes. Respeito. Ele começou. Depois parou, como se não soubesse o que dizer. O senhor cometeu um erro, Sr. Álvaro, eu disse, pegando minha bolsa. Um erro que muitas pessoas cometem. Confundiu origem com destino. Achou que porque eu vim de uma família humilde, eu sempre seria humilde. Não conseguiu ver que pessoas como eu, pessoas que crescem tendo que lutar por tudo, às vezes desenvolvem uma força e uma determinação que quem nasce com tudo nunca precisa ter. Caminhei até a porta da sala, André ao meu lado. Quanto ao seu ultimato, eu disse, me virando uma última vez, André pode continuar sendo seu filho se quiser. Eu não tenho interesse em separá-lo da família. Mas saiba que ele não precisa mais da sua aprovação para nada. E nem eu. Saímos da casa em silêncio. No carro, André ficou parado por vários minutos, as mãos no volante, tentando processar tudo o que havia acontecido. Ele disse finalmente, Você é incrível, mas por que não me contou? Durante todos esses meses, eu me senti impotente, achando que não podia te proteger. Amor, eu disse, segurando sua mão, você me protegeu da única forma que importava. Você acreditou em mim, você lutou por nós, você provou que seu amor não tinha condições. Ele me olhou com uma mistura de admiração e incredulidade. Você jogou um jogo muito maior que qualquer um de nós imaginava. Não foi um jogo, corrigi. Foi paciência, foi estratégia.
Foi esperar o momento certo para mostrar que a menina que o seu pai desprezava era, na verdade, exatamente o tipo de pessoa que ele deveria estar orgulhoso de ter na família. Enquanto voltávamos para casa, eu olhei pela janela do carro e sorri. A chuva havia parado e o sol começava a aparecer entre as nuvens. Era um novo começo para todos nós. 3 semanas se passaram desde aquele domingo que mudou tudo. 3 semanas desde que deixei a mansão dos Santos com a sensação de que havia encerrado um capítulo da minha vida e começado outro completamente novo. Hoje, sentada no meu escritório, que agora ocupava um andar inteiro de um prédio comercial na região nobre de Campinas, olhando para a vista da cidade através das janelas de vidro, ainda é difícil acreditar em como as coisas mudaram rapidamente. A reportagem da revista Exame saiu na semana passada. Minha foto na capa, ao lado da manchete, A Nova Geração, como jovens empreendedores estão revolucionando o mercado brasileiro. A matéria de 6 páginas contava a história da Verde Vida Sustentável, destacando nossa abordagem inovadora à moda sustentável e o investimento internacional que recebemos. Meu telefone não parava de tocar. Convites para palestras, propostas de parcerias, entrevistas para podcasts e programas de TV. De repente, eu havia me tornado a cara jovem do empreendedorismo sustentável no país. Mas de todas as ligações que recebi, uma se destacou. Era uma terça-feira de manhã, quando minha secretária, sim, agora eu tinha uma secretária, me avisou que havia uma ligação para mim. Michele, a voz de Dona Helena soou no telefone, mais suave que o usual. Gostaria de conversar com você, pessoalmente, se possível. Marcamos para o dia seguinte, num café discreto, no centro da cidade. Quando chegamos ao local, um pequeno bistrô que eu costumava frequentar antes de tudo isso acontecer, ela já estava lá, elegante como sempre, mas com algo diferente na postura. Menos rígida, mais humana. Michele, disse ela quando me sentei, quero começar pedindo desculpas. Dona Helena, por favor, me deixe falar. Ela respirou fundo. Por 2 anos assisti meu marido te tratar de forma inaceitável. E embora eu discordasse, nunca fiz nada efetivo para parar. Estava errada, completamente errada. Peguei minha xícara de café, ainda processando ouvir aquilo da matriarca da família Santos. Sabe, ela continuou, mexendo o açúcar no próprio café. Eu também não vim de família rica. Meus pais eram professores de escola pública. Conheci Álvaro na faculdade e, bem, me apaixonei não só por ele, mas pelo mundo que ele representava, pela segurança, pelo status, pelas oportunidades. Ela fez uma pausa, olhando pela janela do café. Acho que ao longo dos anos, acabei esquecendo de onde eu vim. Acabei absorvendo os preconceitos dele como se fossem meus. E isso me envergonha profundamente. Dona Helena, eu disse suavemente, não precisa se justificar para mim. Precisa sim. Ela olhou diretamente para mim. Porque quero que você saiba que, mesmo antes de descobrir sobre a sua empresa, eu já sabia que você era especial. A forma como lidava com as provocações do Álvaro, a dignidade que mantinha, mesmo sendo humilhada, isso mostrava um caráter que eu admirava secretamente. Senti meus olhos marejarem. Obrigada por me dizer isso. E agora, ela disse, um pequeno sorriso aparecendo em seu rosto. Quero que saiba que tem uma mãe de coração na família Santos. Uma mãe que está imensamente orgulhosa da mulher forte e bem-sucedida que meu filho teve a sorte de encontrar. Conversamos por mais 1 hora. Ela me contou sobre como o Sr. Álvaro havia ficado nos dias seguintes à minha revelação, recluso no escritório, processando o fato de que havia passado 2 anos completamente errado sobre quem eu era. Como havia comentado mais de uma vez que eu era mais inteligente do que ele imaginava, o que vindo dele era praticamente uma declaração de rendição. Ele vai demorar para admitir publicamente que estava errado, Dona Helena me avisou. O orgulho dele não permite, mas Michele, ele te respeita agora. Pela primeira vez, ele te vê como uma igual. Era exatamente o que eu queria ouvir. Não precisava de desculpas, não precisava de aceitação, mas respeito, isso era fundamental. Naquela noite, quando contei para André sobre a conversa com a mãe dele, ele ficou emocionado. Mi, ele disse, me abraçando forte,
Você não só conquistou seu lugar nessa família, você mudou essa família. Era verdade. Desde aquele domingo, André estava diferente, mais confiante, mais seguro de si mesmo. Havia uma nova firmeza em sua postura, como se finalmente tivesse encontrado sua própria voz depois de anos sendo o filho do Álvaro Santos. Sabe o que é mais incrível em tudo isso? Ele disse, se afastando para me olhar. Não é nem o fato de que você construiu uma empresa milionária, embora isso seja sensacional. É o fato de que você fez tudo isso por você mesma, não para provar nada para ninguém. Como assim? A empresa existia antes de você conhecer minha família. O plano existia, sua determinação existia. Você não criou nada disso para se vingar do meu pai ou para nos impressionar. Você simplesmente continuou sendo quem sempre foi, enquanto aguentava todas aquelas humilhações. André estava certo. Durante todos aqueles meses de insultos e insinuações, eu nunca desviei do meu caminho. Nunca deixei que o desprezo de Sr. Álvaro afetasse meus planos ou minha determinação. A Verde Vida cresceu porque eu acreditava no projeto, não porque queria provar algo para a família Santos. Isso me faz te amar ainda mais, André continuou, porque mostra que você é autêntica, que a sua força vem de dentro, não da necessidade de aprovação dos outros. Uma semana depois, recebemos um convite inesperado. Era para um jantar na casa dos pais do André, mas desta vez o convite veio assinado por ambos, Sr. Álvaro e Dona Helena. Quer ir? André perguntou, estudando o cartão elegante. Quero, respondi sem hesitação, mas desta vez nas minhas condições. Chegamos na casa numa sexta-feira à noite. A atmosfera estava completamente diferente das outras vezes. Não havia tensão no ar, não havia aquela sensação de estar andando em campo minado. Sr. Álvaro nos recebeu na porta. Ele estava menor, de alguma forma. Não fisicamente, mas a arrogância que sempre emanava dele havia diminuído consideravelmente. Michele, ele disse, me cumprimentando com um aperto de mão firme, mas respeitoso. André? Não houve grandes declarações, não houve pedidos de desculpa dramáticos, mas durante o jantar percebi mudanças sutis e profundas. Sr. Álvaro me fazia perguntas sobre a empresa, perguntas genuínas, de empresário para empresário, pedia minha opinião sobre tendências de mercado, sobre sustentabilidade, sobre empreendedorismo jovem. Era surreal estar sentada naquela mesma mesa onde havia sido humilhada tantas vezes, agora sendo tratada como uma consultora respeitada. Michele, ele disse durante a sobremesa, li a reportagem da Exame, muito bem escrita. Você tem planos de expandir para outros países? Sim, senhor. Os investidores europeus estão interessados em nos ajudar a entrar no mercado alemão e holandês até o final do ano. Ele assentiu pensativamente. Mercado difícil, muito exigente em questões de sustentabilidade, mas, pelo que li, vocês têm o produto certo para conquistá-lo. Era a conversa mais civilizada que tivemos. Não havia calor ou intimidade. Sr. Álvaro ainda era formal e distante, mas havia respeito genuíno, e isso era mais do que eu jamais esperasse conseguir. Quando fomos embora naquela noite, ele apertou minha mão novamente. Michele, ele disse, me olhando diretamente nos olhos, Você é uma mulher notável. André é um homem de sorte. Não era um pedido de desculpas, não era uma admissão de culpa, mas vindo de Sr. Álvaro, era o equivalente a uma rendição completa. No mês seguinte, André me pediu em casamento. Não numa ocasião elaborada, não com uma festa grande ou um anel caríssimo. Ele me pediu numa manhã de domingo, na cozinha do nosso apartamento enquanto preparávamos café da manhã juntos. Mi, ele disse, pegando minhas mãos que estavam cheias de farinha porque eu estava fazendo pão. Casa comigo? Assim mesmo? Eu ri. Com as mãos sujas de farinha? Assim mesmo. Do jeito que você é. Do jeito que sempre foi. Do jeito que eu me apaixonei. Disse sim, óbvio. Disse sim para ele, sim para nós, sim para uma vida construída com base no respeito mútuo e no amor verdadeiro. Alguns meses depois, quando nossa história começou a se espalhar pelas redes sociais,
Não por eu ter contado, mas porque alguém que estava no gala beneficente reconheceu a namorada humilhada na capa da revista Exame. Recebi centenas de mensagens de mulheres jovens que se identificaram com minha experiência. Mensagens de meninas que também vinham de famílias humildes e estavam construindo seus próprios caminhos. Mensagens de mulheres que enfrentavam preconceito por sua origem. Mensagens de empreendedoras que me agradeciam por mostrar que a paciência estratégica às vezes vale mais que a reação impulsiva. Foi aí que eu entendi completamente o impacto do que havia acontecido. Não era só sobre mim, não era só sobre a família Santos. Era sobre mostrar que o valor de uma pessoa não se mede pelo código postal onde nasceu ou pela conta bancária dos pais. Era sobre provar que a dignidade, a inteligência e a determinação não são privilégios dos ricos. São características que podem surgir em qualquer lugar, a qualquer momento, e que, quando surgem, são imparáveis. Hoje, um ano depois daquele domingo transformador, quando olho para trás, não sinto raiva, não sinto ressentimento, sinto gratidão. Gratidão porque Sr. Álvaro, sem saber, me deu o maior presente que poderia dar, a oportunidade de provar para mim mesma, mais do que para qualquer pessoa, que eu era muito mais forte do que imaginava. Ele me subestimou, e essa foi a maior vantagem estratégica que eu poderia ter pedido. A Verde Vida hoje emprega 50 pessoas e está presente em 6 países. André e eu nos casamos numa cerimônia simples, mas linda, cercados de família e amigos que nos amam pelo que somos, não pelo que temos. Sr. Álvaro estava lá, e embora ainda seja formal comigo, sempre me trata com o respeito que eu conquistei. E eu? Eu aprendi que às vezes a melhor vingança não é a vingança. É simplesmente ser bem-sucedida, ser feliz e mostrar para o mundo que pessoas como nós, pessoas que crescem tendo que lutar por tudo, somos capazes de coisas extraordinárias. A menina que ele desprezou por ser filha de costureira e motorista se tornou uma das empreendedoras mais respeitadas do país. E isso, amigos, é uma lição que Sr. Álvaro e todos que pensam como ele jamais esquecerão. Porque no final das contas, a verdade sempre vence. Só às vezes ela demora um pouco mais para chegar.